Oi, oi, oi. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Vamos todos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer inicialmente que sempre será motivo de muita alegria e satisfação para mim poder ocupar o púlpito desse ministério. E principalmente sabendo que existe uma expectativa muito grande quando você congrega numa igreja onde você nunca sabe o que você vai ouvir. Você sabe que, infelizmente, há lugares em que as pessoas já sabem o que vão ouvir. E aqui é uma expectativa grande. Por exemplo, o que é que nós vamos ouvir hoje? O que é que o Espírito Santo vai falar por boca do anjo da igreja? Eu lhe digo uma coisa, esta palavra vai acordar muita gente. Vai nos despertar. Vai nos mostrar, irmãos, o quanto nós precisamos zelar, cuidar de duas coisas muito preciosas que Deus nos deu: o nosso nome e a nossa imagem. Você jamais vai se esquecer do que você vai ouvir esta noite. Quando o homem casa com a mulher, ele lhe dá um nome. Ele não apenas está dando o amor, ele está dando o nome. Só para você ter uma ideia, na cultura judaica, o nome estava ligado ao caráter da pessoa. Saulo de Tarso tinha um caráter violento, então as pessoas associavam o nome ao seu caráter. Então perceba que no decorrer dos tempos, como o que nós vamos falar essa noite tem uma importância muito grande. E você é uma pessoa privilegiada por ouvir esta mensagem hoje. Aqueles que não puderam vir, não poderão assistir porque estamos sem internet hoje. Teve uma queda, isso não é problema aqui, é uma queda na Vivo. Mas você veio e você vai ouvir a voz de Deus. E você é uma pessoa privilegiada, porque o Espírito de Deus trouxe você aqui esta noite. Amém? Você crê que o Espírito de Deus está aqui esta noite? Então vamos louvar o Senhor.
Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar esse hino, porque eu creio que Ele é quem dirige a igreja. O Espírito Santo, amado, é o combustível da igreja. Ele quem dirige a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que sem Espírito não há salvação. Paulo disse isso aos crentes de Roma. E se o Espírito de Cristo, se o Espírito Santo não está em alguém, tal não é dele. Mas o Espírito de Deus está em você, meu amado. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos dizer todos: Pai, eu quero, Pai, eu quero contemplar, ó Deus, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Não apenas no átrio, não apenas no átrio, ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho
Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor.
graça, a paz e as misericórdias do Senhor. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus. Deixa eu dar aqui alguns avisos. Prestem todos atenção. Deixa eu dar alguns avisos a vocês aqui. Dia 27 de outubro desse mês, é o último sábado, será o nosso passeio. O ônibus vai sair aqui de frente da igreja às 6 horas da manhã, ok? A gente diz 6 porque sabe que no Brasil 6 é 7. É incrível, se disser 7 é 8, né? Então, 6 horas da manhã. Agora, por favor, não zombe da minha paciência, porque eu já deixei gente aqui, viu? Teve gente que não chegou no horário e sobrou, ficou. Então, se a gente marcar, vamos para que a gente possa aproveitar. No dia 28, domingo, será o segundo turno da eleição. Não haverá culto pela manhã, somente à noite. Todos estão avisados? Por favor, para não chegar aqui na porta da igreja dando viagem perdida. Deixa eu dar mais alguns avisos aqui. Orem, por favor, pela nossa irmã Messia. Nossa irmã Messia, ela levou uma queda no domingo. Foi passar um final de semana com as irmãs. Ela levou uma queda e bateu com os seios. Uma pancada muito forte. Hoje ela foi para o médico, mas fizeram um raio-x e graças a Deus não é nada de grave, foi só a pancada. Hã? Ah, que susto. Também peço orações, eu já estou fazendo isso, mas peço a vocês que orem pelo seu Zito, que é pai da nossa querida Né, né? Que seu nome não é Né, não sei porque Né é incrível, né? As pessoas, essa questão de ter apelido é estranho, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Por exemplo, as minhas tias me chamam de Tony. Quem procurar, onde é que mora Tony? Lá na rua, ninguém sabe. Outros me chamam de Toninho, outros de Bonitinho, aí eu concordo, né? Tem razão. Ok, bem, quem gosta de orar? Eu vou fazer a pergunta de novo. Oi, tudo bem? Quem gosta de orar? Agora eu vou fazer outra pergunta. Você sabe orar? Não levante as mãos. Não levante. Essa é a questão. Meu amado, nós congregamos juntos numa igreja que tinha 800 pessoas. O senhor se lembra que não tinha uma reunião de oração? Não havia uma reunião de oração. Desculpe a franqueza. Vocês precisam aprender a orar. Isto aqui é o maior livro, considerado o maior livro que já foi escrito por um homem de Deus sobre oração. M. Bonds, escritor fora de série. Poder pela oração. Chamados por muito o melhor livro. Eu sei que alguns estão anotando, mas eu não sei se esse livro vende mais. Alguns livros que eu tenho hoje não vendem as edições, não houve uma reedição. Por exemplo, esse aqui, só para você uma ideia de como eu busco a Deus. Esse livro eu comprei há 8 anos, em 2010. 2010. Eu já tentava entender o que é oração e eu percebia que havia alguma coisa errada na igreja que Deus não se agradava. Desculpe a franqueza. A igreja precisa aprender a orar. A igreja precisa aprender a orar. Este livro ele fala sobre alguns pontos interessantes acerca da oração, que a oração nunca deve começar por você. Nunca por você. Você sabe muito bem, todos aqui têm que concordar com isso. Você quer ver a coisa mais errada? Reunião de oração, algumas pessoas se reúnem para orar. Vamos orar por quê? Por uma irmã que está enferma. Aí vocês começam orando como? Pai, nós pedimos a Ti que cure nossa irmã. Não é assim? Todo mundo errado. Você já começou orando errado. Porque a oração não começa pelos problemas. A oração começa por Deus. Eu vou te mostrar o maior modelo de oração. E pratique, viu? Porque senão sua oração vai bater no teto e voltar. Aqui está o maior exemplo, o maior modelo de oração. Esse é simplesmente tremendo. Neemias, apenas ouça.
Neemias foi informado acerca de que seus irmãos estavam presos, exilados. Jerusalém estava com os muros derribados, há mais de 100 anos os muros estavam no chão, e aí ninguém fazia nada. E a palavra do Senhor diz assim, quando Neemias começa a conversar com Deus, amado, isso aqui é tremendo, isso aqui é extraordinário. Quando Neemias ouve as palavras, ele diz assim, olha como Neemias começa, e disse, olha a oração dele, Senhor Deus dos céus. Ele não começou pelos problemas. Neemias não começou, Deus, Jerusalém está com os muros derribados, Senhor, tu não vais fazer nada. Não, ele começou assim, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Aprenda uma coisa, oração começa com louvor. Você engrandecendo a Deus. Teus problemas, amado, vem lá no final, porque Ele é poderoso para resolver tudo. Senhor Deus grande e temível. Você sabe como é que começa a minha oração matinal, assim que eu me acordo? Pai, eu te dou graças porque tu permitiste me acordar. Te dou graças, meu Deus, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados. Eu te agradeço, Pai Santo, porque me deste um coração novo, um espírito novo. Te agradeço porque iluminaste os olhos do meu coração para crer nesta palavra. Depois que eu louvo a Deus, adoro a Deus, aí eu faço o que Paulo disse. Aí eu venho com ações de graça. Depois das ações de graças, aí eu venho com as minhas petições. Aí eu oro pelos enfermos, eu oro pela igreja. Isso aqui não é invenção do pastor Antônio, não, isso aqui está aqui. Neemias começa e Paulo diz a mesma coisa. Paulo escreve aos Filipenses a mesma coisa. Olha o que Paulo diz aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, diante dele, as vossas petições. Como é que eu apresento a Deus as minhas petições? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amado, se a oração não for feita assim, está totalmente errado. Então você vai para uma reunião de oração, aí um monte de gente se reúne numa igreja, seja lá onde for. Amado, pelo amor de Deus, é tanta coisa incoerente com a palavra, gente que fala o que quer. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu fiz um levantamento, eu viajei aqui no Nordeste, visitei algumas igrejas que afirmam pregar a graça de Deus, Aldir. E eu saí de lá espantado. É triste, lamentável o que eu vou dizer. Mas você sabe qual é a média de presença de pessoas numa reunião de oração? Paulinha, chute. Quantas pessoas? Na sua opinião? 30? 20? 20 pessoas. Um dia desse eu passei por uma igreja muito séria. Quando eu olhei para dentro, uma reunião de oração, não tinha 10 pessoas. Eu fui convidado por um pastor a participar da reunião na igreja. Quando eu cheguei lá, não havia 15 pessoas. Nós recebemos a visita aqui de um pastor, amigo meu. Ele já tinha falado comigo que ele queria fazer um estudo de oração. Ele disse, pastor, o senhor permitiria que eu participasse da reunião de oração? Eu digo, amado, que é isso? Será uma honra para nós. E quando ele veio, que acabou a reunião de oração, havia aqui mais de 100 pessoas na reunião de oração. Ele disse, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Qual o segredo para tanta gente aqui? Eu digo, amado, o segredo é a obediência, é fazer o que a Bíblia diz. A liturgia da nossa igreja aqui é que atrai as pessoas. A forma como a oração ela é conduzida, a forma como o culto de oração ele é dirigido. Culto de oração tem que ter palavra, porque o que nos sustenta é a palavra. Tanto que Jesus disse, vigiai, depois ora. Quer dizer, eu tenho que vigiar primeiro e orar depois. Então, amado, não sei se ainda vende, mas procure na Luz e Vida. Se você tiver a sorte de encontrar esse livro, leia este livro. Este livro mudou a minha visão, Paulo, de ver o que é oração. E hoje eu digo para você, irmãos, não pense você pelo fato de não estarmos aqui todos os dias em oração, mas tem muita gente comigo orando por pessoas aqui, e hoje já vemos o resultado dessas orações. Então, aqui você vai aprender a forma correta. Você sabe que certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender a orar. A oração é um diálogo, não é um monólogo, você fala e Deus fica assim. Não, a oração, amado, é você e Deus. Agora é preciso saber orar. A Bíblia diz, meu amado irmão Edésio, que Ana derramava sua alma perante o Senhor. Então aprenda a orar, amado. Aprenda a orar.
Esta igreja em plena quarta-feira não está assim por obra do acaso, não. É porque há a palavra e a direção do Espírito Santo. Nós somos a primeira igreja em graça, aqui no Recife, não sei se em Pernambuco, a ter uma reunião de oração. Fomos a primeira a começar, porque não havia reuniões de oração em igrejas que pregam a graça de Deus. Uma irmã de Brasília que assiste aos cultos, ela diz, pastor, a minha igreja tem 4.000 pessoas, 100 pessoas vêm para a reunião de oração. Isso dá quantos por cento? Eu nem sei. 10% seria o quê? 400. 1% seria 40. Amado, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A igreja que não ora não cresce. Como é que uma igreja pode crescer sem oração? Agora, oração com direção. Amém? Outro aviso. Sábado, aqueles que amam a palavra e quiserem, 7 horas da noite, nós vamos tratar aqui de um assunto importante, interpretação bíblica. Como é que eu interpreto a Bíblia? Por exemplo, olha que coisa extraordinária. Eu conversava com o Cleito essa semana e a nossa conversa me despertou para isso. Por exemplo, lá em Mateus, a Bíblia diz assim sobre o suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa com isso? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se, diga comigo, e foi enforcar-se. Agora vamos ler de novo sobre Judas, lá em Atos. Aqui eu li Mateus. Quem escreveu o livro de Atos? Quem falou? Lucas. Quem disse Lucas? Lucas. Falou com medo, meu Deus. Lucas. Olha o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 18. Apenas ouça. Lucas diz assim, ora, este homem, está falando de Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Pastor, existe contradição na Bíblia? Não. Não. A questão aqui é a seguinte, Mateus apenas disse, Judas foi fazer o quê? Enforcar-se. Judas foi enforcado. Ele não entrou, Alexandre, nos pormenores. Judas foi enforcado, Judas caiu, estourou no chão. Agora, Lucas era um pesquisador, era mais detalhista. Então, Lucas disse, Judas foi enforcar-se, rompeu-se lá de cima, caiu no chão. Amado, não há contradição, o texto é o mesmo. O objetivo aqui é falar do enforcamento de Judas. É como se mais ou menos Cleito ligasse para mim e dissesse assim, pastor, acabou de ter um acidente aqui, um carro bateu numa vaca. Pronto, o carro bateu numa vaca. Aí Jair liga, pastor, rapaz, teve um acidente aqui em frente à casa de Cleito, o carro bateu numa vaca, a vaca subiu, desceu, estourou, mas foi tantas tripas voando. O assunto é o mesmo. Ele só acrescentou alguns detalhes, ele não distorceu o texto. Assim é a interpretação bíblica. E as pessoas, por não entender, ficam, sabe, como é que pode? Não há contradição, isto é interpretação. Ou seja, você vai colocar 4 pessoas para olhar essa parede, que está ainda para ser emassada. Aí uma pessoa, poxa, bacana, o pessoal lá está fazendo acústica na igreja, tem uns pontinhos brancos. Aí o outro vai dizer, caramba, tem uns traços, tá? E cada um que vai olhar, vai acrescentar um detalhe que não vai distorcer nada, tudo está aqui. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então vamos aprender como se interpreta a Bíblia no sábado, ok? Quem quiser vir às 7 horas da noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqueles que trouxeram os seus dízimos e suas ofertas, deposite aqui nos gasofilácios. Em seguida, vamos à mensagem dessa noite. Oremos. Vamos ficar de pé para orar pelas ofertas. Senhor Jesus Cristo, que Deus assemelhante
Que Deus é semelhante a ti. Tu és o único Deus e Senhor que existe. Não há outra rocha a qual sirvamos, a qual estejamos firmados. O profeta Daniel, o Senhor disse, ao povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E a única maneira de nos tornarmos fortes e ativos é através do conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da verdade, não há como sermos fortes. O que protege a igreja é a verdade. Aonde a verdade é pregada, a heresia bate em retirada. Se tu conheces a verdade, amado, dificilmente serás enganado. Então ouve a voz de Deus por boca do anjo da igreja. Vem crescer conosco na graça e no conhecimento. Inclina os teus ouvidos de ovelha, porque o teu coração já foi aberto para o entendimento desta palavra. Que eu seja a boca de Deus para você esta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Abra sua Bíblia, meu amado, no livro de Provérbios. Por favor, ajude as pessoas que estão sem Bíblia. Provérbios, capítulo 22. Vamos ler o versículo 1. Provérbios 22, versículo 1. Provérbios 22, verso 1. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Nos diz assim a Escritura, o tema é, mas vale o bom nome. Mas vale o bom nome. Vamos falar sobre duas coisas importantes que nós temos e temos que aprender a zelar. Nosso nome e nossa imagem. Provérbios 22, 1. Salomão, inspirado pelo Espírito, diz assim, eu e vocês, vamos ler. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Meus queridos e amados irmãos, eu ocupo o púlpito do meu ministério esta noite, e poderia e deveria estar aqui, segundo fosse a minha vontade, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, mas eu creio que domingo estaremos dando continuidade. Mas eu vim aqui esta noite trazer a vocês uma mensagem que há de despertar todo cristão que está adormecido espiritualmente em nossa igreja. Eu creio piamente que você não será mais a mesma pessoa após ouvir esta mensagem. Eu vim ser boca de Deus para você esta noite. Incline os seus ouvidos de ovelha, ouça a voz de Deus e diga, eu creio, eu obedeço e eu vou praticar. Há duas coisas preciosas, escute, preciosas e importantes, que nós como cristãos devemos aprender a zelar e a preservar. Mas infelizmente, eu tenho olhado para dentro da igreja de Jesus Cristo e eu tenho visto que poucas pessoas têm zelado e preservado por essas duas coisas. E quais são essas duas coisas? Diga, o meu nome e a minha imagem. Alguém disse um dia que a coisa mais importante que um pobre tem aqui na terra é o seu nome. Se ele perder isso, ele não tem mais nada. Absolutamente mais nada. Permita-me lhe fazer a seguinte pergunta. Quanto vale o seu nome? Quanto vale o seu nome? Você já parou para pensar nisso? Talvez você diga, pastor, eu sou de uma família simples, uma família humilde, mas o meu nome vale muito, eu zelo pelo meu nome. Se você zela pelo seu nome, por que você cedeu a coisa mais preciosa que você tem, que é o crédito para outras pessoas usarem, pessoas sujaram o seu nome? Você tem zelado por ele e por sua imagem. Olha, nós vamos falar sobre a questão da imagem aqui, viu? E sua imagem, você tem zelado por ela? Se Deus lhe chamasse hoje para a eternidade, se hoje fosse o último dia de vida aqui na terra, como você seria lembrado? Muitos homens serão lembrados pelos crimes e atrocidades que cometeram em vida. Eu poderia citar exemplo de alguns aqui, ditadores, déspotas, perversos, homens perversos e maus. Mao Tse-tung, Muammar Gaddafi, que governou a Líbia por 42 anos,
Hosni Mubarak governou a República Árabe do Egito por 30 anos. Saddam Hussein liderou a ditadura iraquiana desde 1979. Augusto Pinochet liderou a ditadura chilena desde 1973. Benedito Mussolini, Fidel Castro, Joseph Stalin, Adolf Hitler. Esse foi cruel demais. Esse foi o grande responsável pela morte de mais de 1 milhão de judeus. Foi o exterminador do século XX. Não poderíamos esquecer de Nero, Faraó. Essas pessoas são lembradas até hoje por serem pessoas déspotas, perversos, maus. Algumas pessoas como Pelé, Garrincha, Zico, Sócrates, Maradona serão lembrados como? Pelas suas conquistas no futebol. Pelé até hoje é chamado o rei do futebol. E quando ele morrer, assim que será sempre lembrado. Pelé, o rei do futebol. Garrincha, o anjo das pernas tortas. E você, meu amado? Será lembrado como? Muitas pessoas têm seu nome ligado, sabe a quê? Às dívidas. A fulano, ali não paga ninguém. Não venda não, viu? Você não venderia fulano. Ali não honra os seus compromissos. Ali não paga ninguém. Ali é um checheiro. Fulana, misericórdia, você não venderia, não pode ver nada, quer comprar tudo. Olha, mas é ruim, que coisa terrível, né? Uma pessoa chamada de mal pagadora, e o pior de tudo, dentro da igreja. Você não venderia, eu vendi, quebrei a cara, ali não paga ninguém, nem promessa santa, mas depois vem com a maior cara de pau para a igreja, fala línguas estranhas, e Senhor, não sei o quê. E Deus lá de cima, irmã, paga a tua dívida. Como você será lembrado, meu amado? Pela falsidade, por ser mal pagador, por ter seu nome ligado ao adultério, à mentira. Queridos irmãos, na cultura judaica, o nome estava intimamente ligado ao caráter da pessoa. Saulo de Tarso tinha seu nome ligado ao seu caráter violento. Jacó significa, sabe o quê? Enganador. Moisés, salvo das águas. Querido, ter um bom nome exige tempo, trabalho e cuidado. O mundo não valoriza isto. Quem não se lembra daquela época, da época da cadernetinha. Nosso pai chegava, olha, vá ali, diga que eu mandei buscar 1 quilo de carne. E você chegava no açougue lá com a cadernetinha sem dinheiro e dizia, seu fulano, papai mandou. Seu pai, ali é um homem. Aí pegava lá, anotava, devolvia. Hoje, se o filho for chegar lá, olha, papai mandou buscar isso. Quem? Aí, precisa nem ir lá, já tem uma placa lá. Não quer perder um amigo, não peça fiado. Porque o nome não vale nada hoje, irmão. O nome de uma pessoa hoje não tem valor nenhum. Nenhum. Tem valor para nada. As pessoas estão com o nome sujo na praça, em tudo quanto é lugar. Alguns por estarem desempregados, outros porque não podem ver nada, quer comprar tudo. E o pior de tudo, às vezes, sabe o que é? Que essas pessoas se esquecem de que quando nós somos cristãos, nós temos um nome a zelar. O nome de Cristo. Venha comigo em Romanos 2, 24. E agora sim vamos pegar pesado. Romanos 2, 24. Primeiro vamos falar do nome, depois da imagem. Comece abrindo o olho hoje, meu irmão. Hoje. Você tem um nome a zelar. Cristão. Romanos 2, 24. Romanos capítulo 2, verso 24. Romanos 2, 24. A palavra de Deus diz assim: pois como está escrito, e o que é que está escrito? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Isto é, o nome de Deus pode ser exaltado ou maculado. Podemos causar boa ou má reputação. Precisamos ter cuidado para não causarmos má reputação ao nome de Deus. Quando alguém observa uma pessoa que se diz evangélica chamando palavrão, ela vai dizer, olha aí, olha o crente, por isso que eu não quero conversar com crente. É a primeira coisa que diz, amado. Por nossa causa, o nome de Deus, ele é difamado. Olha, está vendo? E é crente, ó. Aí, olha o procedimento. Comprou e não me pagou. Olha, querido, eu me lembro de uma cena uma vez que eu passei.
Eu tinha chegado no ambiente de trabalho, estava arrumando a minha pasta, abaixado, preparando o meu material para trabalhar. Entrou um cidadão, sabe, uma pessoa, apesar de trabalhar no banco, era microempresário, ele tinha dono de loja, e ele entrou, não me viu. Ele sempre me respeitou, ele disse, por isso que eu não gosto de evangélico. Botamos 3 meninas lá evangélicas, elas só nos deram trabalho, uma falta, a outra é atrevida, não sei o quê. Por isso que evangélico. Aí eu me virei e disse, opa, peraí, não vamos generalizar não. Ô Antônio, me perdoe, não. Você tem razão em parte, mas não generalize. Por causa desses péssimos testemunhos, o nome de Deus é blasfemado. Porque a pessoa olha, vê o indivíduo entrar numa igreja com a Bíblia e depois vê esse mesmo indivíduo numa banca de bicho fazendo uma fezinha. A pessoa vê o cara entrando com a Bíblia dentro da igreja e depois vê esse mesmo indivíduo que entra na igreja, bebendo num bar, batendo na esposa, chamando palavrão. E por causa desse tipo de gente, o nome do Senhor, ele é blasfemado. Então, nosso testemunho, amado, pode glorificar ou não a Deus. Em 1 Coríntios 10, verso 31, a palavra diz assim, 1 Coríntios 10, 31. Então, precisamos ter cuidado, amado, porque o mundo olha para você, querido. O mundo olha para mim, o mundo olha para a igreja, eles julgam a Deus por causa daquilo que nós falamos e fazemos. 1 Coríntios 10, 31. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, tudo que o crente fizer precisa ser para glorificar o nome de Deus. Você vai celebrar o aniversário da sua filha, do seu filho, seja de quem for, há pecado nisso? Não. Agora, o pecado se tornará se você colocar bebida lá, se você for agradar ímpios, se você convidar ímpios, se você fizer tudo para a glória do seu filho. Se não for para a glória de Deus, ele não recebe. Ele não vai estar presente, não adianta nem orar. Ele não estará lá. Mateus 5, versículos 13 a 16. Porque as pessoas comemoram aniversário, ipe, Hugo, e não sei o quê, e fulano, é só fulano, e o nome do Senhor não é exaltado. Mateus 5, 13. A palavra diz assim. Olha o que eu e vocês somos. Não precisamos apenas saber, temos que ser. Mateus 5, 13. Vós sois o quê? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu recebi um convite, irmãos, para fazer um programa numa rádio. Era uma rádio comunitária. Mas antes nós tínhamos que participar de uma reunião com o gerente da rádio. O gerente da rádio era um DJ. E a reunião foi numa pizzaria. Chegou eu e o irmão da igreja, o cara com cabelo vermelho. Parecia, sabe, essas modas que tem agora. Então nós nos sentamos, eu dei boa noite, o cara nem respondeu. Cara feio. Eu disse, ih, rapaz, o negócio aqui está meio... Aí pediram uma pizza, aquela coisa toda. Então começamos a falar sobre história, futebol, tudo, menos a palavra. Aí conversa vai, conversa vem, pá. Depois, quando terminou, fizemos a reunião, ele olhou para mim, olhou para o irmão e disse, olha que coisa, normalmente eu não perco tempo com evangélico, porque evangélico não fala nada que se aproveita. Normalmente. Mas estou saindo daqui hoje satisfeito, estou mudando de opinião. Vocês são pessoas diferentes. Amado irmão disse, pastor, o que é isso? Eu digo o que eu falo na igreja. Nós fomos comprar alguns fios, cabos, para trocar alguns microfones aqui. E chegamos numa loja ali na cidade, era só esse pessoal cabeludo, roqueiro, cara com cabelão por aqui, tá. Então, estava fazendo o pedido, o irmão fez os pedidos, na hora de pagar, eu fui, tinha um vídeo rolando de um roqueiro lá. Eu disse, oxe, Led Zeppelin. Aí saí,
tinha um livro, que eu estava, História da Igreja, o livro estava assim. Aí eu estava com meu genro na época, ele disse, quem é esse aí? Eu disse, é meu genro. Ele é pastor? É pastor. Rapaz, vocês são diferentes demais, porque ontem teve um grupo de evangélico aqui, rapaz, só falaram besteira. Rapaz, vocês são diferentes. Qual a igreja que vocês fazem? Irmão, o que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo com a igreja de Jesus? Deixou de ser luz? Deixou de ser luz? Nossas palavras têm que levantar as pessoas, irmãos. A Bíblia diz que somos luz do mundo e sal da terra. Amém, meu amado? O nome de Deus tem que ser glorificado através da nossa vida, isso é muito importante. Testemunho de vida é dado em qualquer lugar, em acampamento, na praia, no campo de futebol. Você vai torcer pelo time de futebol, não é pecado não, porque Paulo ia lá assistir as Olimpíadas lá, só quando teu time levar uma bola na trave, um gol, caramba, rapaz, que tomate, rapaz. Tá. O cara está lá evangélico, ele é o que mais chama palavrão. Que é isso, irmão? Hoje eu estava na porta de casa, o cidadão chamou falando sobre salvação. Minha esposa só riu, o cara pregando o evangelho, olha o cigarro na boca. Porque salvação, eu salvei 2, tu está indo para o inferno, condenado. Mas está brincando de crente, irmão. E a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Olha 1 de Coríntios. Vamos falar um pouco agora sobre escândalos. 1 de Coríntios, capítulo 8. Essa passagem aqui é tremenda. Pastor, estou a fim de fazer uma tatuagem. Deixa eu ler esse texto primeiro, depois você vai desistir na hora. É uma pequenininha, pastor. Deixa eu primeiro ler esse texto e explicar para você. Pastor, estou pensando em botar um pince aqui no céu da minha boca. Deixa eu ler o texto, irmão. Não te precipita. 1 de Coríntios 8. Versículos 1 em diante. Todo crente temente a Deus presta atenção. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Agora, olha o que Paulo diz aqui. O saber faz o quê? Ensoberbece. Mas o amor edifica. Meu amado, o que move a igreja é o amor. Você não sabe o quanto eu fico feliz quando vejo alguém retornar à igreja. Isso é amor. Eu não me interessa o que foi feito, o que deixou de fazer. Nós estamos aqui para abraçar. Verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, o assunto aqui era este. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um Deus, um só Deus. Por quê? Ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há quantos deuses? Um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Preste atenção agora. Entretanto, atenção igreja, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito, são os novos convertidos, alguns, por efeito da familiaridade, até agora, com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, do teu conhecimento que tens adquirido aqui na igreja, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-os a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo, olha, escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Eu vou fazer um pedido aqui a vocês. Se você não se sente maduro
para aconselhar certas pessoas que não têm o nível de maturidade que você tem, deixa comigo. Joga a bola para mim, que eu falo com ela. Eu resolvo o problema. Para você não fazer besteira e espantar o irmão da igreja. Viu, meu amado? Porque hoje é o irmão que erra, amanhã pode ser você. Hoje é ele que pede perdão, amanhã você vai com a cara de Natália lá dentro, de cara de tacho lá dentro, pedir perdão. E por amor eu vou te aceitar. Se você não tem essa capacidade, baixa a bola, fica na tua. Deixa os irmãos mais maduros tratar dessa área. Essa área daí é para quem é maduro. Paulo diz isso. Não é todo mundo, você pensa que todo mundo é igual a você? Nem todo mundo é igual a você. Nem todo mundo é igual ao pastor. Amado, se nós formos reparar os erros dos outros, nós vamos parar onde? Porque todo mundo erra. Por exemplo, alguém não errou hoje? Você não pensou nenhuma bobagem hoje? Não? Não errou hoje? O que é que você está fazendo aqui? Vai para a glória. Você é muito santo. Porque se você não errou hoje, não falou uma palavra torpe, se você não cometeu nada, amado, você é mais santo que Deus. Então o que é que você está fazendo aqui? Você está na igreja errada. Isso aqui é lugar de reconciliação. Essas portas foram abertas para atrair gente doente da alma. E aqui elas são curadas porque tem palavra. Aqui não tem pedra. Aqui, amado, aqui se eu souber que qualquer pessoa maltratou uma ovelha aqui, ela vai se ver comigo. É comigo. Aí você vai conhecer um pastor diferente. Isso aqui não é lugar de acusação, não, amado. Aqui não é lugar de ninguém estar reparando a vida de ninguém, não. De ninguém. Ninguém. Cabe a você cuidar dos seus filhos, zelar da sua família. Agora, precisar de ajuda, o gabinete está aberto. O pastor está aqui para te orientar. Agora, vamos ter muito cuidado. Amado, isso aqui é coisa séria. Olha, vem comigo, por favor, em Lucas 17, 1 e 2. Olha Lucas 17, versículos 1 e 2. A pessoa mais santa do mundo está acima de nós, irmãos. E por que não dizer dentro de nós? Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Você pensa que eu não tenho defeito? Eu tenho, amado. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu não gostei muito do seu terno. Ah, é meu. Lucas 17, versículos 1 e 2. Lucas 17, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, 1. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham o quê? Escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Ui, essa doeu na costela. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que seria melhor pegar uma pessoa que faz um pequenino dele, pequenino somos nós aqui, não está falando de criancinha como esse garoto não, somos nós. Se você faz um irmão errar, tropeçar, seria melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e jogar você no mar. Seria muito melhor. Para a gente fechar o caixão, 2 de Coríntios 6,3. Olha o que Paulo diz aqui. 2 de Coríntios 6, versículo 3. Olha o que Paulo diz aqui, o apóstolo. 2 de Coríntios 6, verso 3. Olha que palavra. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Quando você encontrar, diga amém, por favor. Presta atenção no que está escrito aí. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, diga coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Eu temo e tremo, eu temo e tremo, eu temo e tremo com esta palavra. Não dê nenhum motivo desse ministério que Deus deu ao pastor Antônio José, o qual a você fez parte, de ser censurado, porque aí é você e Deus. Isso é muito profundo. Antes de fazer alguma besteira, pense. Pense porque você tem nome de cristão, a não ser que você não seja. Mas pense muito. Deixa eu lhe dar algumas informações aqui preciosas. Escândalo, no Novo Testamento, vem de escandalizo, no original grego, e significa, olha o que significa escândalo: conduzir a tropeçar, servir de motivo para levar alguém a pecar. É sempre nesse sentido que a palavra é usada.
Em 1 Coríntios 8:9, ou seja, com o teu conhecimento, às vezes com a tua sabedoria, faz abuso da liberdade, aí conduz um crente a pecar. Ou seja, quando você leva outra pessoa a pecar por causa do teu erro, você escandalizou. Isso é escândalo. Veja a nossa responsabilidade. Meu amado, se qualquer um de vocês amanhã for visto num bar ou fazendo qualquer besteira, todos vamos te ajudar a se levantar. Se for o pastor Antônio, só Jesus me levanta. Levantar pastor é a coisa mais séria que existe. Há ministérios que acabaram, irmãos. Perde credibilidade. É uma responsabilidade muito grande conduzir um rebanho, pregar a palavra, ensinar a palavra. Não é coisa fácil, não é tarefa fácil. E alguns pensam, acham bonito ser pastor. Bonito. É tarefa pesada. É coisa séria. Esse texto aqui dói até nos ossos. Amado, nós fazemos parte de uma igreja. Deus nos colocou em uma igreja. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Então, chega alguns irmãos que acham que tudo é permitido, tudo é natural. Aí chega, sabe uma coisa, não procura pastor, não procura ninguém. Aí faz uma tatuagem. Sabe, coisa mais linda. Não é pecado. Alguns pastores dizem, mas eu vi um pregador na televisão, aliás, na internet, ele dizendo assim, mas não é um problema, eu não faço, mas não condeno os membros da minha igreja. Jesus tinha uma tatuagem. Irmãos, eu ia entrar na televisão porque eu não consegui. Ainda botei a cabeça, bateu e voltou. Tentei puxá-lo, não consegui. E você sabe qual foi o texto que ele usou? O texto de Apocalipse, capítulo 21, se eu não estiver enganado, que diz que Jesus aparece com um nome na coxa. Meu Deus, que ignorância. E ele prega isso, aí o irmão que ouviu amanhã corre, vai na coxa e faz uma tatuagem, porque ele acha que Jesus fez na coxa. Querido irmão, presta atenção. Quando um crente for fazer alguma coisa, a primeira pergunta que ele tem que fazer é a seguinte: isto que eu estou pensando em fazer vai me edificar? Eu vou crescer espiritualmente, vai edificar a igreja, vai edificar os meus irmãos. Então, antes de você fazer, primeiro pensa, porque Deus te deu cérebro para pensar. Só que o problema é o seguinte, que tem gente que age e só pensa depois. Tem um buraco na cabeça. Primeiro age, pensa depois. Primeiro você pensa. A Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Uma vez minha filha perguntou, paiinho, eu coloquei um brinquinho aqui, um brinquinho ali, outro aqui, o que é que o senhor acha? Eu digo, filha, está ridículo. Poxa, pai, o senhor é direto mesmo. Diga lá, tirou. Uma vez foi Marquinhos. Esse rapaz, Marquinhos, fica de pé, por favor. Esse rapaz bonito aí de barba. Senta, Marquinhos, por favor, em nome de Jesus. Marquinhos chegou. Marquinhos, quando chegou aqui na igreja, Marquinhos chegou com uns negócios. Era Marquinhos usava umas fitas na perna. Eu sou maduro, nego velho, já rodado. Estou tão maduro, estou quase ficando podre. Aí eu olhava para as pernas de Marquinhos e digo, meu Deus, será que o Marquinhos fez algum pacto com... Será que esse bicho está frequentando a igreja e dançando macumba? Aí eu ficava na minha, Quando foi um dia, aí o Espírito Santo tocou, não foi Marquinhos, no coração dele, ele pela internet, ele é assim, ele é calado. Ele entra, fica online, se você disser, ele não fala. Mas se ele disser, pastor, eu digo, opa, vem bomba. Aí ele disse, pastor, diga Marquinhos, o que é que o senhor acha dessas fitas que eu uso nas pernas? Eu digo, você quer saber a minha opinião? Ele disse, queria, porque o senhor é um homem inteligente. Ridículo. Ele tirou, irmãos. Na hora. Ele tirou. Você tem que ter maturidade. O cara vinde como estás. Ele poderia passar um ano aí, eu não ia dizer nada. A perna é dele. Mas a palavra vai mostrando. Olha, amado, eu não posso tirar minha camisa aqui, mas eu não tenho uma tatuagem no corpo. Primeiro que eu sou de uma geração, não tem brinco, orelha furada, não tem pince, não tem tatu, tem cara nenhuma aqui, o corpo está limpo. Parece corpo de bebê. Eu fui fazer uma cirurgia, os médicos disseram, o senhor tem bumbum de criança. Eu digo, opa,
Espera aí, vai devagar. A cirurgia não é aí. O quê? Eu não vejo ninguém da minha geração com essas coisas, com essas novidades, sabe? Hoje eu estava na cidade com a minha esposa, tem umas calças, tá pronta de Paulinha, tem quantos furos tem aí, minha filha? Você sabe que tem uma moda agora que é toda rasgada agora, né? Lançaram outra, é tudo rasgado. Aí o cara passou, eu fiquei olhando assim, meu Deus, esse cara foi pro lixão. Buraco em tudo quanto é lugar. Então, sabe, amado, essas modas, eu tenho que pensar se não é uma coisa que vai escandalizar a igreja. Porque tudo que eu tenho que fazer é para a glória de quem? Para a glória de Deus. Quando Pedro censurou as mulheres que usavam cabeleira frisada era aqueles penteados e ornamentados com ouro. As mulheres entravam na igreja e chamavam atenção. E Pedro disse, olha, isso está errado. Vocês estão tirando o foco da palavra. Isso está tirando o foco da palavra. Bem, diga, eu vou zelar pelo meu nome. Agora, vamos entrar numa área para a gente finalizar. Eu queria falar sobre sua imagem. Olhe para cá, olhe para o altar dessa igreja. Preste muita atenção. Hoje em dia, deixa eu tirar até o óculos. Hoje em dia, virou moda as pessoas registrarem todos os momentos da vida. São as chamadas selfie. Não é verdade? Então, tudo hoje, as pessoas registram. Não há até aí, não há erros nenhum, não há pecado nenhum nisso. Vamos para o encontro de casais, tiramos umas selfies, umas fotos, maravilha. Se Deus quiser lá adiante, quando estivermos com uma certa idade, uma idade mais avançada, vamos nos lembrar desses momentos. Então essas fotos servem para nos lembrarmos de momentos bons. O problema é que as pessoas perderam o controle das coisas. As pessoas estão usando a internet para expor sua vida. As pessoas estão expondo sua vida na internet. Isso é muito perigoso. As pessoas expõem. E aí o que é que acontece? Às vezes, amado, você está com alguém, a pessoa bate uma selfie sua, de repente você estava com a roupa ali meio sensual, apareceu o que não era para aparecer, e quando você vê, você está na internet. E todo mundo está vendo. Amado, você tem uma imagem a zelar, você é cristão. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado com isso. Imagine você, o irmão vai para um motel com a esposa dele, um hotel, seja lá, aí os dois na cama, bota uma foto e bota na internet. Peraí, cara, o que é isso? Você acha que eu vou estar expondo a minha intimidade da minha esposa com os outros? Não, de jeito nenhum, amado. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Antes de você tirar uma selfie, antes de você tirar uma foto, você precisa observar quem são as pessoas que estão do seu lado. Quem estão do seu lado. Imagine você aparecendo numa foto com um cara procurado pela polícia. Vocês estão sorrindo? Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Não é história, é história. Fato que aconteceu. Meu irmão é a única pessoa aqui que sabe desse fato. Na década de 80, surgiu aqui num bairro um rapaz que cativou muita gente. Esse rapaz, ele montou um time de futebol aqui no bairro e quase todos os dias ele estava na casa do meu pai. Meu pai tinha uma afinidade com ele incrível. Todo mundo gostava dele. O cara, ele usava dente de ouro e aqueles colares de ouro, que nessa época era moda isso. E todo mundo gostava. Chegamos, não foi, Joca, a jogar no time dele. Meus irmãos, pasme os senhores. E quando foi um dia, manchete de jornal, traficante foragido do Rio de Janeiro é morto em Recife. O cidadão que nós jogávamos no time dele, que frequentava aqui em Salgadinho. Ninguém sabia disso. Que coisa incrível, né, meu amado? Que coisa incrível. As pessoas fazem amizade pela internet, namoram pela internet, convidam pessoas que conhecem pela internet, põem na sua casa pessoas que conhecem pela internet. Amado, se você quebra a cara conhecendo quem você vê ao vivo, imagina virtualmente. Imagina virtualmente. Não porque eu vou viajar para a casa de um pessoal que eu conheci pela internet. Você sabe quem são essas pessoas? Você conhece elas de onde? Da internet. Que conhecimento. Que conhecimento. Que coisa incrível.
Não é, amado? Então, tudo é self. Resista a todos os momentos. Todos os momentos. Aí depois coloca lá, meu amigo do peito. Pense numa pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa. Brigou, vai lá, o que é que faz? Exclui a foto. Queridos irmãos, é incrível, a vida nos apresenta certas situações. Que decepção. Aí começa a expor, sabe? Aí coloca lá, começa a namorar. Pense numa pessoa que Deus colocou, caiu do céu. Esse rapaz mudou minha vida. Esse rapaz é tudo que eu esperava. Um mês depois, pense no desespero. Caiu como um meteoro na minha vida, destruiu minha vida, acabou. Aquilo é um enganador, aquilo é não sei o quê. Amado, pelo amor de Deus, tem cuidado com o que você expõe certas palavras lá, as pessoas começam a namorar, sabe, rapidamente já começam a fazer declarações de amor, aí a imagem, pastor, Deus, olha, Deus é maravilhoso, diga amém, o que foi que Deus fez? Pastor, Deus botou na minha vida uma pessoa maravilhosa, 6 meses depois, a pessoa que Deus colocou, Deus tirou, e Deus bota, Deus tira, é uma salada, Deus falou, Deus não falou. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a sua imagem, porque depois que ela ficar suja, dá trabalho para limpar, viu? Depois que fica suja, dá trabalho para limpar. Você tem uma reputação, você tem um nome a zelar, tenha cuidado. Você é cristão, zele por este nome, tenha muito cuidado, procure manter suas contas em dias, tudo direitinho, sabe? Porque quando as pessoas vão falar de você, elas falam de Jesus Cristo. Quando você compra e não paga, elas vão falar da igreja. E a igreja não tem culpa nenhuma disso. Não, porque aquela igreja... Opa, a igreja não. Não é isso que a igreja ensina. A igreja ensina a andar no caminho certo. Se a pessoa anda no caminho errado, ela é a culpada, não é a igreja. A igreja ensina a andar no caminho certo. Você precisa ter muito cuidado com o seu testemunho, com o tipo de vida e, principalmente, aprenda a zelar pela sua imagem. Sua imagem é importante demais. Muito, mas muito importante. Esta semana, uma irmã que tem um zelo muito grande por mim, e todo o rebanho tem que zelar pelo pastor que tem, ela disse, pastor Antônio, marcaram o Senhor num vídeo, e eu ia falar e não falei, eu fiquei indignada, mas veja se o senhor resolve isso. Eu digo, minha filha, muito obrigado. Então postaram um vídeo e me marcaram. E quando você marca uma pessoa, não sei se vocês sabem disso, quando você marca uma pessoa num vídeo, todos os seus amigos veem. Aí botaram 2 morenonas dançando de shortinho, aí as morenas iam lá, tá aquela coisa toda, e tá lá, pastor Antônio, como se tivesse visto. Aí a irmã disse, pastor, e é 2 morenonas, viu, pastor? Se Mônica ver, vai quebrar as 2 no cacete. Aí eu digo, vou olhar agora. Aí quando eu fui olhar, a pessoa não é evangélica, aí ela disse, mas tem umas configurações aí que o senhor pode bloquear. Eu digo, opa, barato, fui lá nas configurações, papá, dei uma ajeitada lá, ok, tá. Porque a primeira impressão é que fica. E ela está certa, eu tenho um nome a zelar. Então eu não posto, amado, eu não posto. Se você for entrar no meu Face, eu não posto coisas desse tipo. Eu posto coisas que edificam. Eu boto uma mensagem, se eu for colocar uma música, eu coloco uma música que fala de amor, porque eu gosto do que é bom. Não existe pecado nenhum em você ouvir, porque os crentes, música do mundo, me diga uma coisa, quem está de relógio aqui? Você, Paulinha, você sabe quem criou o relógio? Não? Santos Dumont. Santos Dumont. Alguém pode me dizer se ele era crente? Não? Não era, não? Ah, então deixa eu tirar. Eu só posso usar relógio que foi crente que fez. O negócio vai ficar feio aqui, viu? Quem será que fez essa calça que eu estou usando? Hã? Oi? E aí? Se não for um crente, será que eu vou tirar aqui? Você quando estiver numa parada de ônibus, que vier um motorista, você vai dar... Jardim Brasil 2, moço, o senhor congrega em alguma igreja? Não, sou ateu, passe. Próximo ônibus, o senhor é crente? Não. Você só vai andar no ônibus que o motorista é crente? Você só acha que é crente que produz uma coisa boa? Não. Não. Em hipótese alguma. Amado, não existe música do mundo. Não existem essas coisas.
O que existe é você aprender o que é bom e o que é ruim. Nós tomamos, quando éramos menores, vacinas e damos aos nossos filhos vacinas que foram produzidas por pessoas ímpias. Louis Pasteur, francês, produziu a vacina. Cadê os universitários? Louis Pasteur produziu a vacina antirrábica. Alexandre Graham Bell, o que é que ele fez? Telefone. Benjamin Franklin. Para-raios. Eu acho que sábado a gente vai ter outra aula, viu? Não vai ser essa, não. Vai ter que ser aula de história. Então, será que essas pessoas eram evangélicas? Não. Agora, presta atenção para nós finalizarmos aqui. Amado, não existe pecado algum em você pegar, estar na sua casa, tranquilo, lendo um bom livro. Pode ser um livro escrito por um evangélico, um livro por uma pessoa que não é evangélica, mas um livro que edifique, fale de amor, alguma coisa que você cresça. Aí você liga lá o teu CD, seja lá o que for. Meu bem querer. Ó, coisa que fala de amor, não é? Uma coisa suave, algo que realmente faça você pensar, meditar. Agora, meu Deus do céu. Amado, amor e soca, soca, soca. Amor e soca, soca, soca. Amor e soca. Aí chega uma pessoa que se diz evangélica, aí diz, olha, essa epidemia de dengue, é esses caras cantando muriçoca. Um dia desse eu vim trabalhar aqui, nós viemos fazer um serviço aqui na igreja, estava eu e o irmão Antônio Norberto, e nós viemos fazer um serviço aqui na igreja, e o pessoal aí na frente estava, sofrência, né, sofrência. Rapaz, o cara botava, acabava e botava de novo. Botava, de meu Deus, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. Foi o dia todinho. O cara, chora não, bebê. E quando eu olhei, o irmão Antônio estava chorando. Digo, meu Deus do céu. O irmão Antônio caiu no choro. Eu digo, calma, irmão Antônio, calma, por favor, vamos parar com isso. Vou ter que falar com o rapaz aí para ele parar, mudar o disco, a gente não aguenta mais. Então, amado, o crente, ele tem o quê? Ele tem tímpanos de ovelha. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que não é bom. Como também há hinos evangélicos, ou supostamente chamados de evangélicos, que você não deve ouvir. E pisa na cabeça do diabo, e pisa na cabeça do diabo. Sabe, eu não vou ouvir um negócio desse. Eu não vou ouvir. Eu vou ouvir uma coisa coerente com a palavra. Você quer ver um hino que eu deixei de ouvir há muito tempo? É aquele que diz assim, eu sei que em mim não há bem nenhum. É uma cantora evangélica que canta, não há bem nenhum. Paulo disse assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. É na minha carne que não há bem nenhum. Mas dentro de mim está o Espírito Santo. Então eu tenho que ouvir algo que é coerente com a palavra. Sabe, irmãos, eu tenho que ouvir uma coisa que seja saudável, uma música de amor que faça até a esposa se lembrar de, olha meu filho, você se lembra quando nós começamos a namorar? Quer dizer, uma música que tenha uma letra, que tenha uma mensagem, uma coisa que edifique, que faça você pensar, que faça você meditar. Agora essas coisas de hoje, que não levam a gente a meditar, que letra tem muriçoca? Nada, absolutamente nada. Então, amado, presta atenção nesses minutos finais do que eu vou lhe dizer. Tenha cuidado com o que você posta na internet. Porque aquilo que você posta, as pessoas podem julgar o nome de Deus por sua causa. Quando você posta algo na internet, você precisa saber se aquilo que você está postando é verdade ou mentira. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. É por isso que muita gente está saindo do Facebook. Eu conheço muitos amigos que saíram do Instagram. Rose mesmo disse a mim que cancelou tudo. Eu estou quase seguindo você. Eu vou criar uma página só para a igreja fazer as transmissões e vou sair, porque eu já não aguento mais tanta leseira na internet. Eu não aguento. Eu não tenho estômago
e nem a minha inteligência permite eu aguentar o que eu estou vendo. É muita besteira, é muita bobagem. Ao ponto das pessoas, irmãos, postar até prato de comida. Um absurdo. A internet não foi criada para isto. É uma rede social para trocarmos ideias, não pontapés e não socos e nos agredirmos. Então tenha cuidado com o que você posta, com as suas imagens, com as suas fotos. Zele pelo nome que você tem, porque você pertence a Jesus Cristo. E segundo, zele pela sua imagem, porque você tem a imagem de Jesus Cristo. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se alguém